Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91, versículos 5 a 8. Nós começamos a meditar ontem no Salmo 91, foi uma bênção, e esse que é o salmo mais associado à proteção de Deus. Inclusive, é um dos textos mais lidos de toda a Bíblia. Eu comentei isso ontem, tanto o Salmo 23 como o Salmo 91. Eles são dos textos mais lidos em toda a palavra de Deus, em todos os lugares que você imaginar, seja no Brasil, seja na América do Norte, seja na Europa, seja em outros continentes. A palavra de Deus, o Salmo 91, é um dos textos mais lidos, mais declarados. Por quê? Porque todos nós precisamos nos sentir protegidos, não é verdade? Uma das sensações mais complicadas de se lidar é a sensação de insegurança, a sensação de falta de proteção. Lembra daquela rua escura de noite que você teve que passar caminhando sozinho? E naquele momento você pediu perdão por pecados que você nem tinha cometido, mas você pediu perdão a Deus que você achou que ali era a hora do seu fim. Ou então aquela enfermidade que você pode ter passado, pode ter ido lá, dado um beijo na morte e voltado. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que durante a pandemia, e assim, máximo respeito por quem perdeu parentes, eu também perdi parentes para a Covid, mas conheço pessoas que foram lá bem próximos da morte e voltaram. E nesse momento onde você se vê desprotegido, né, onde você se vê impotente diante das situações, essa é uma das piores sensações para se lidar. Então penso eu que por isso o Salmo 91 é um dos salmos mais lidos, mais declarados, mais meditados de toda a palavra de Deus. Já começamos ontem aqui, está aqui salvo nos devocionais, salvo no canal, perdão, os nossos devocionais, mas hoje eu quero ler com você os versículos 5 a 8. Olha o que diz, gente. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Daqui a pouquinho a gente lê o versículo 7 e 8. Eu quero começar lendo os 5 e os 6. Olha que interessante. O salmista começa falando nesses versículos sobre o pavor da noite. Ele fala de pavor em diversas horas, não é verdade? Versículo 6, ele fala da praga que assola ao meio-dia, ou que devasta ao meio-dia. Isso fala de temores diversos, de situações diversas, de momentos diversos. E é bem verdade que cada situação, cada circunstância, cada ambiente traz para nós um nível de desafio que nós temos que lidar. Agora, sabe o que é mais difícil, gente? É muitas vezes lidar com o medo do desconhecido. Isso é algo natural. Todo ser humano tem um certo receio, por assim dizer, do desconhecido. Até porque o desconhecido, desculpe a redundância, é algo que você não conhece. Então pode ser algo fácil de lidar, como pode ser o maior desafio da sua vida que você nunca imaginou que enfrentasse. O medo do futuro, a incerteza sobre o dinheiro que você pode ganhar ou não, a incerteza sobre a segurança que você vai ter ou não, tudo isso consome muito das nossas emoções. Porém, nós temos uma ferramenta muito preciosa para lidar com o medo do desconhecido. É a fé em Deus. É a convicção que o Senhor Deus está nos guardando em todas as situações. Gente, você já me conhece, direto aqui os exemplos de luta, sou um grande fã de luta. E é impressionante como até mesmo os grandes campeões, em qualquer luta que você imagina aí, MMA, boxe, karatê, taekwondo, jiu-jitsu, todo tipo de arte marcial que você imaginar, todos os grandes campeões, de todos eles, 95 a 99%, falam assim, olha, eu sempre tive problema com medo de combater contra outra pessoa. Eu tive o problema o medo de perder, o medo de me machucar, o medo de, quem sabe, até morrer num ambiente de combate corporal. E olha que interessante, aquele medo, mesmo não deixando de existir, não impediu aquelas pessoas de alcançarem grandes patamares na história. Interessante que muitas vezes nós achamos que o medo ele tem que deixar de existir. Tiago, me dá uma dica, me dá uma senha para o medo deixar de existir. Gente, o medo, ele é um mecanismo humano. É saudável que você o sinta em certa medida,
e em certas condições. O medo, da forma correta, se você lidar com ele da forma correta, ele vai te ajudar a você se precaver de situações de perigo. Se você for 100% destemido, a tendência é você não ponderar bem as situações e acabar se colocando em enrascadas. Você vai ser um inconsequente. Então, o medo, da forma certa, na medida certa, ele vai ajudar você a ponderar as situações em que você vai se colocar. O problema é quando o medo tem a palavra final sobre a sua vida. Eu estava vendo uma pesquisa recentemente, eu não vou falar a estatística, porque eu não lembro do número exato agora, mas essa pesquisa mostrava que grande parte, eu não lembro se era 80%, 90%, mas a grande parte das nossas ansiedades, das nossas preocupações, eram coisas que nunca iriam ocorrer de fato durante toda a nossa vida. Olha que interessante isso, gente. Já pensou? 90% das suas preocupações, 80%, 90%, não lembro o número agora, me perdoe, mas a grande maioria das suas preocupações, aquilo que toma teu sono, que toma tuas energias, que toma tua paz, na grande maioria das vezes, são coisas que nunca virão a existir, ou seja, são monstros que só existem na sua cabeça, no seu coração. Lembre aí, quando você era pequeno, você tinha medo ali do bicho-papão, você tinha medo de um monstro que possivelmente se escondia debaixo do colchão, então você não conseguia dormir sozinho. Você tinha medo ali de ir no banheiro pela noite, de ir na cozinha pela noite, você tinha medo de ficar sozinho em casa, não sei. Crianças, normalmente, elas têm alguns medos particulares. E aquilo para você era a maior coisa do universo. Meu Deus, eu não consigo lidar com isso sozinho. Eu preciso do meu pai, preciso da minha mãe, preciso de amigos, preciso de irmão. Isso é uma condição humana. Mas quando você cresce, você percebe que tudo aquilo eram monstros interiores. Então você vai crescendo, entendendo que aquilo só existe dentro de você. Você consegue lidar melhor com essas situações. Entende? Uma grande chave para você aprender hoje é entender que a grande maioria dos medos que nos paralisam, eles só existem dentro da nossa mente. Se você parar para se perguntar por que você está sentindo aquilo, o que é de pior que pode acontecer com você, você vai perceber que são coisas muito menores e muito mais fáceis de lidar. Então eu quero ministrar no teu coração, meu irmão, minha irmã, uma vitória contra o medo do desconhecido. Eu sei que o futuro envolve muitas vezes a ansiedade. A Thiago, eu estou aqui para receber uma notícia. Não sei se eu recebi uma notícia X, eu vou para um lado, notícia Y, eu vou para o outro lado. Preciso de uma resposta da parte de Deus. O lugar que eu vou, a pessoa com que eu vou estar, o negócio que eu vou investir, o curso que eu vou fazer, a empresa que eu vou abrir, o empreendimento que eu vou investir aqui, todas as minhas finanças. Eu não sei qual é a tua questão. O que eu quero te dizer é que em todas elas você pode confiar plenamente que o Senhor está contigo. Gente, tem uma palavra que o pastor Paulo Neto, dos meus pastores lá na Lírio Armação, ele ministrou no domingo. Inclusive, nós pegamos esse corte que eu vou falar aqui agora, colocamos lá no Instagram da igreja, porque foi muito abençoador. O pastor Paulo falou algo como assim, ó, ter fé é você confiar em quem está te levando, mesmo sem você saber para onde está indo. Meu Deus do céu, pega isso aqui, gente. Ter fé é você confiar em quem está te levando, mesmo sem você saber para onde você está indo. Tiago, eu não sei para onde eu estou indo. Não no sentido de estar perdido, no sentido de não saber o futuro. Ou talvez você esteja perdido mesmo. Mas se você estiver, meu irmão, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma direção do Senhor, Deus está contigo. Eu tenho certeza que Ele vai te guardar. Ele vai prover para você. Ele vai prover em situações que você não imaginava. Lembra o devocional de segunda? Gente, eu acho que o devocional de segunda foi o devocional que eu mais recebi testemunhos e também com rapidez. Citei aqui na terça-feira, eu tinha recebido testemunhos e recebi outros testemunhos também depois do devocional de terça-feira, depois do devocional de ontem. Recebi mais testemunhos de coisas que Deus tem feito com uma velocidade que nem eu esperava. Eu fui profeta, lancei a palavra profética, eu não imaginava que se cumpriria tão rápido na vida de algumas pessoas. Então, às vezes, você não imagina, você não faz noção da quantidade de anjos que tem com você. Você não faz noção do que Deus pode fazer e já fez por você. Vou contar um testemunho da minha vida para vocês. Certa vez eu estava orando, eu tive uma visão espiritual. Eu estava orando pela minha casa e orando pela minha família, né? Pelas duas coisas, por coincidência. Tanto a casa no sentido de perímetro físico, quanto família, né? Pai, mãe, irmã.
Aquele momento, eu só tenho uma irmã, naquele momento não tinha não, a minha sobrinha, então éramos só nós quatro. E eu lembro que nessa noite eu fiz uma oração pedindo a Deus por proteção. E nessa noite eu senti um desejo especial de clamar a Deus por proteção sobre o perímetro da minha casa mesmo. O Senhor protege contra ladrão, contra invasão, contra violência. E por coincidência, duas coisas aconteceram. Quando eu falo coincidência, né, é entre aspas, tá? Você sabe que não tem coincidência, tem Jesuscidência. Eu fiz essa oração à noite, eu fui dormir e eu tive um sonho. Nesse sonho, eu via a minha casa completamente rodeada de anjos. Eu lembro até hoje da visão. A visão era como se os anjos estivessem de braços dados, uns com os outros, e como se um tivesse colado no ombro do outro, sabe? Talvez Deus queria passar para mim um sentido de não ter nenhum espaço para o mal passar. Não sei, assim eu interpretei. Então tinham anjos, estavam braços dados uns com os outros e ombros colados uns com os outros, guardando o perímetro da minha casa. Tive aquele sonho, uau, acordei emocionado, meu Deus, tive um sonho, uma visão de Deus. E foi algo que me marcou até hoje. E por incrível que pareça, olha que interessante, no dia que eu fiz essa oração, no dia que eu tive essa visão, naquela noite, uma pessoa havia pulado o muro da minha casa e tentado roubar o carro que estava na garagem. A pessoa não conseguiu, ela não foi bem sucedida. Aí você pensa, Thiago, tá vendo aí? A sua oração não teve efeito. No dia que você orou, alguém invadiu sua casa e tentou assaltar o carro que estava lá. Só que a pessoa não conseguiu. Não conseguiu assaltar o carro, ela não invadiu a casa, ela não fez mal a ninguém. Então, a visão que eu tenho de Deus nessa situação é que algo de ruim estava para acontecer. Mas Deus despertou alguém para que alguém orasse. Eu orei e o Senhor levou livramento àquele lugar, naquela situação. Entende, gente? Olha que poderoso isso. Então, às vezes você fala assim, meu Deus, Thiago, se Deus estivesse comigo mesmo, isso aqui não teria acontecido. Talvez muitas coisas, muitos livramentos que você recebeu, você não faz nem ideia, meu amigo. Você não faz nem ideia dos livramentos que você recebeu. Talvez você não faz ideia de alguém que pensou em ir na sua casa tirar a sua vida e na hora H desistiu. Talvez você não faz ideia de um acidente que poderia acontecer e Deus te atrasou 5 minutos, 10 minutos, aquilo te livrou do acidente. Talvez você não faz ideia de um negócio, uma barca furada que você entrasse e achava que ia ser um negócio que ia mudar a minha vida. Você está triste de não ter investido, triste de não ter fechado o contrato ia ser a maior barca furada da sua história. Contar um outro testemunho aqui, eu sei que vocês gostam de testemunho. Esse aqui não é meu especificamente, mas de um amigo meu. Recentemente ele me contando que Deus, ele foi na igreja, Deus falou com ele através de uma pessoa, através de um profeta. Falou assim, olha, nos próximos dias vai chegar na sua mão um contrato muito grande, um contrato muito lucrativo, mas eu, o teu Deus, estou te dizendo que você precisa dizer não para esse contrato, porque senão você vai se embaraçar profundamente. E aí a pessoa contou o testemunho para mim, e a pessoa falou assim, rapaz, como é que eu vou saber, velho, contrato milionário, contrato bom, como é que eu vou saber se eu receber, se vai ser de Deus, se não vai ser de Deus? Porque, digamos assim, essa pessoa lida com grandes valores, né? Grandes valores financeiros. Mas impressionante que semanas depois, 2, 3 semanas depois, a pessoa lidou com a situação, chegou nas mãos dela uma grande proposta fora até da realidade com que ela lida, realidade fora do normal. Vai lidar com grandes valores, receber um contrato assim, rapaz, uma oportunidade ímpar na vida de qualquer profissional do ramo dele. E ele falou, Thiago, quando eu peguei aquele contrato, quando eu peguei aquele papel, eu senti na hora o peso daquela palavra que eu tinha recebido. Ou seja, quando ele pegou o contrato, confirmou no espírito dele, essa é a oportunidade para você negar. E ele falou assim, rapaz, é um dinheiro que muda a vida de qualquer pessoa. Ele negou aquele contrato, negou aquela situação, sentiu um peso espiritual naquela situação, negou. Aos olhos dos homens, oportunidade muito boa. E quando passaram alguns dias, a coisa começou a acontecer, começou a se revelar, ele percebeu, meu irmão, você não faz ideia do balaio de gato que eu ia me envolver. Você não faz ideia da barca furada que eu ia embarcar. Entende? Então, muitas vezes, aquilo que parece para nós uma oportunidade perdida é livramento, meu irmão, é livramento. Precisa entender isso. Deus conhece a sua vida mais do que você mesmo. Eu não sei para quem eu estou falando, mas eu sinto que tem alguém aqui assistindo nesse momento que precisa ouvir essa palavra. Deus, ele livra você do pavor da noite, da flecha que voa de dia, da peste das trevas, da praga que assola o meio-dia. Deus está com você em todos os momentos.
em situações que você nem entende, você não tem nem condição de entender, você não tem estrutura para entender. Mas Deus está contigo te livrando. A palavra de Deus fala assim, versículo 7, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Olha que interessante, gente. Tem um tipo de pensamento que é muito perigoso. Na verdade, o que eu vou falar aqui agora é um pensamento satânico, que muitas pessoas estão sendo vítimas por aí. Já vi muita gente, inclusive pessoas que têm relacionamento com Deus, pessoas que estão ali lendo a palavra, buscando a face de Deus, mas volta e meia acaba tendo esse tipo de pensamento, que é o pensamento de que Deus te abandonou para sempre. É o pensamento de que não tem mais jeito para você. É o pensamento de que você passou uma linha e não tem mais como voltar. Entende? Por exemplo, quando eu ensino sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma dúvida de muitas pessoas, não vem ao caso aqui porque eu precisaria de um tempo para mergulhar neste tema em específico, não é o tema devocional. Mas este é um tópico que eu vejo que quando eu ensino, muitas pessoas, Thiago, eu achava que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo, agora você explicando, eu percebi que não. E muitas vezes, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como é um pecado sem perdão, é demonstrado na Bíblia como um pecado sem perdão, a pessoa acha que blasfemou, ela acha que não tem mais o perdão de Deus, e ela se entrega de vez a uma vibe de culpa, de condenação, de peso, uma situação muito complicada. E é interessante, gente, que nós precisamos discernir quem patrocina os pensamentos que estão sobre a nossa cabeça, estão dentro da nossa cabeça. Entende? Já como que eu faço para saber quem está por trás de um pensamento na minha cabeça? Vai fazer a seguinte pergunta: quem vai lucrar com esse pensamento conduzindo o teu coração? Se você gosta de anotar, anote isso aí. Isso é uma chave espiritual profunda para você. Você tem que se perguntar: quem vai lucrar com esse pensamento que está na minha mente? Entende? Quando você faz essa pergunta, você desnuda, você descobre o espírito que está por trás desse pensamento. E muitas vezes você vai perceber que existem sugestões de pensamentos, setas, armadilhas que Satanás tenta plantar na nossa mente para nós acharmos que Deus nos abandonou, que nós estamos sozinhos. E isso leva a uma série de consequências que vai uma avalanche, vai degringolando na vida da pessoa. Mas olha o que a palavra de Deus diz: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 poderão cair à sua direita, tu não serás atingido. Meu irmão, aquilo que você acha que vai te destruir, quando Deus está contigo no negócio, a coisa é sobrenatural, a coisa não te atinge, Deus te guarda, te protege. É como se fossem lançadas 10.000 flechas na sua direção, aí cai tudo no seu lado, tudo ao seu redor e nenhuma te atinge. Você acha que é coincidência? Você acha que é obra do acaso? Você não, já é uma conjunção de fatores. Olha que por acaso, tem até uma brincadeira lá com a turma do meu grupo de comunhão. A gente começou a brincar uma situação, né? É difícil até. O pessoal não vai entender. Só quem é do meu GC mesmo que tá aqui vai entender. A gente brinca assim: olha, do nada Deus fez alguma coisa. Do nada o milagre aconteceu. Que muitas vezes tem essa impressão de fora, de que as coisas acontecem do nada. Só que, meu irmão, nesse do nada aí, Deus já está trabalhando há muito tempo. Tiago, eu estava orando aqui durante anos pela minha família, e do nada meu pai foi na igreja, do nada minha esposa se converteu, do nada meu filho voltou das drogas. Não é do nada, querido. Você acha que é do nada porque não está vendo, mas no mundo espiritual tem uma guerra intensa, profunda, pela sua vida, a favor da sua vida. Deus está operando, Deus está trabalhando. Tem uma frase que diz assim, ó: demora muito tempo para que algo aconteça de repente. Interessante isso. Demora muito tempo para que algo aconteça de repente. Então, muitas vezes, você não percebe o que está acontecendo ao teu redor, mas Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Deus está te livrando. E é justamente isso aqui, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Tiago, esse versículo 8 aí, com o maior cara de sabor de mel: você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Essa ideia desse texto aqui, gente, não é vingança. É só, olha, sente aí que você agora vai saborear a vingança, a morte dos seus inimigos. Não, não é isso. É Deus falando assim, ó: eu vou lutar por você, de tal forma que você vai perceber que você não venceu na força do seu braço. Entende? É Deus falando: eu vou lutar por você. Eu vou guerrear a tua peleja. Eu vou comprar a tua briga. Eu vou comprar a tua batalha. Eu vou
pelejar por você. E quando Deus luta as nossas guerras, meu irmão, aí você habita num lugar de descanso. Lembra que nós falamos ontem? Quem habita, descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem habita, descansa. Quem habita, descansa. Quem habita, descansa. Você habita em Deus e você vê Deus lutar as suas batalhas, então você descansa em Deus. Então você vai olhar e vai perceber a mão de Deus na sua história, sem que você precise fazer mal a ninguém, sem que você precise se vingar de ninguém, sem que você precise, na força do seu próprio braço, prejudicar ninguém. Deus vai lutar as suas batalhas. A palavra de Deus fala assim, ó, minha é a vingança, diz o Senhor. Então o próprio Deus, ele assume a tua bronca. O próprio Deus, ele ouve a tua oração, ele intervém na tua história. Está escrito aqui, querido, não é frase de motivação, não é palavra jogada ao vento, é a santa palavra de Deus sendo ministrada sobre sua vida. É Deus dizendo que no meio de uma batalha onde muita gente morre, você vai sobreviver, porque Deus está contigo. Talvez você olhe assim e pense assim, Thiago, na situação que eu estou estatisticamente, a grande maioria das pessoas morrem. A grande maioria das pessoas perdem. A grande maioria das pessoas falham, mas com você vai ser diferente. Por quê? Porque Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Entendeu? Talvez Thiago está precisando de uma habilidade especial para lidar com determinada situação. Deus vai derramar graça na sua vida. Thiago, estou precisando, eu não consigo ficar calmo, não consigo ficar tranquilo para lidar com determinada situação. Deus vai derramar tranquilidade. Deus vai derramar paciência. Deus vai derramar sabedoria. Deus vai colocar palavras na sua boca. Deus vai colocar na sua mão a ferramenta que você precisa. Fique tranquilo. Quando Deus está com você, meu irmão, o resto é conversa. Agora você precisa abraçar essa palavra, declarar esses versos na convicção de que essa palavra carrega um decreto espiritual favorável à sua vida. Eu te convido a isso em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos parar por aqui porque já estamos com o horário bem avançado. Mas glória a Deus por tudo que já foi ministrado ainda hoje. Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. O Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. Te dou graças porque, Deus, o Senhor tem nos livrado em situações que nós nem imaginamos. O Senhor tem nos protegido em circunstâncias que nós nem percebemos. Te agradecemos porque pela tua mão nós estamos aqui sustentados, estamos de pé ainda hoje. Nós te pedimos para que o Senhor possa nos guiar e colocar em nosso coração a esperança, a fé necessária para lidar com o medo e a incerteza do desconhecido, a incerteza do futuro. Nós colocamos toda a nossa confiança em Ti, Pai. Eu te peço em especial, dá livramento a todos os que precisam de livramento nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like no vídeo. O seu like é muito, muito, muito importante para que essa transmissão alcance outras pessoas. Se inscreve no canal aqui também. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E comenta aqui embaixo qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. Tá bom? A gente se vê por aí. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.